do evangélico, né, de Bíblia debaixo do braço, há 20 anos, 30 anos atrás, de terno e gravata na praça, num calor de 30 graus, a mulher com cabelão comprido, saia e sem se depilar, sem fazer os processos normais da mulher. Esse é o dito evangélico. Tanto é que o pessoal aí da Globo, essa telinha aí do capeta, ela fez um personagem antigamente na Rede Globo, da crente lá, nesse perfil de 30 anos atrás. Nem isso os caras se tocam, que já mudou, não é mais esse perfil, mas tem essa medida que evangélico protestante é careta, é quadradão, negativo, gente. O cristão, ele tem todas as verdades essenciais para a vida. O cristão é diferente. Na verdade, não deveria acontecer o que acontece hoje, que cristão está sendo tratado como desonesto, como interesseiro que só quer dinheiro. Os pastores hoje, eu fui fazer um crediário um dia desses, um tempo aí atrás, a moça falou, me dá um tempinho, a gente queria comprar uma TV, a moça falou, dá um tempinho que eu vou falar com o meu gerente. Ela veio e falou, não posso fazer o seu crediário. Por quê? Porque a gente tem 120 cheques aqui de pastores devolvidos. Eu falei, mas eu não sou de lá. Ela até falou o nome da igreja, imagine qual é. Eu falei, eu não sou de lá. Isso é preconceito, sabia? Ela falou, mas é uma política da empresa. Aqui no Extra, é uma política da empresa. Notem, um absurdo essa perspectiva do pastor evangélico, da pessoa evangélica. Não deveria ser assim. A Bíblia diz nesse texto de Romanos 6 que a gente tem que viver em novidade de vida, ou seja, o cristão, ele é um referencial de alegria, de honestidade, de santidade, um referencial na família. Gente, quantas separações no nosso meio, que escândalo, que coisa doida, que negócio é esse? E Paulo diz aqui nesse texto de Romanos 6, a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Graça é liberdade, graça é prazer em Deus, graça é para você viver de maneira livre, sadia, de maneira equilibrada, na boa. E você sendo referencial para todos os que estão ao seu redor. Novidade de vida, é o que Paulo fala para essa igreja em Roma, tendo em vista que ela vive em Cristo, e Cristo vive nela. Olha que coisa impressionante. Por isso que Paulo fala para os cristãos da Galácia, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então Paulo era um cara que, quando as pessoas, o rei Agripa teve uma entrevista com Paulo, e ele fica impressionado e diz para Paulo, por pouco me persuades a ser igual a você, Paulo. Que estrutura é essa? E Paulo ainda responde, sem nenhuma soberba, ele diz, quem dera se você fosse por um pouco igual a mim, exceto essas cadeias, ó rei Agripa. Porque Paulo era o cara em termos de vida de evangelho, vivia constantemente em novidade de vida, constantemente. E a proposta para nós hoje, esse diferencial que Paulo apresenta nesse capítulo 6, que vocês estudarão por aí. Bora? Pastor. Oi? Vamos você respirar um pouco, né? Vou até abrir a água aqui. Essa questão tem sido a tônica aí da apresentação. Melhor você falar no microfone, Railton. Precisa não. Bom, precisa sim. Tem sido a tônica aí da sua apresentação, as exigências de Deus para nós, enquanto redimidos, enquanto salvos, enquanto transformados. E aí você abordou hoje também outra questão que é relacionada ao modo vivente, ao modo de vida que os cristãos hoje levam. E assim,
olhando do ponto de vista humano, você vê que o advento desses pastores megalomaníacos, que você também citou aí, acabou inundando as igrejas de pessoas que vão atrás de Deus não pela graça, não pela redenção, não pela transformação, mas por aquilo que elas podem exigir de Deus, o que Deus pode dar para elas. E dentro desse contexto terrível, as igrejas estão inundadas de pessoas sem Deus. A grande verdade é essa. Continuam mortas, continuam destituídas da graça de Deus, mas estão lá. E são esses que dão 120 cheques sem fundo, são esses que dão mau testemunho. Eu creio que o desafio para nós, enquanto servos de Deus, é seguir o conselho de Paulo, tentar levar essas pessoas ao pleno conhecimento da graça de Deus. Isso me preocupa de certa forma, porque às vezes a igreja somos nós, individualmente. Aqui é o templo, a gente se reúne, e do ponto de vista intelectual, a gente sempre atribui a igreja como local e não como nós. E quando a gente olha para as pessoas e elas não estão vivendo como igrejas, isso causa um conflito, principalmente ético, porque elas não conseguem praticar essa ética cristã. As exigências são muito grandes, se você for analisar o pé da letra, como você tem demonstrado aí. E como influenciar esse bando de gente? Porque hoje, se você for crítico mesmo, você tem muito mais gente sem a transformação do que os verdadeiramente transformados pela graça de Jesus. Eu creio, Railton, que a resposta é Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2, que a gente sabe de cor e salteado, mas eu creio que é muito difícil, gente. É muito difícil a gente viver Romanos 12. Eu creio que uma tese é clara nas Escrituras. Não dá para você separar o joio do trigo. Isso que foi observado é uma realidade nua e crua. A gente convive com gente que nunca passou pela experiência de transformação. Isso é fato, e às vezes a gente vê isso nos conflitos internos da igreja. Você fala: meu, como que você pode agir? Como que você está falando assim comigo? Você tem as Escrituras, eu as tenho também. Como que você pode? Porque você tem que ponderar que nem todos que dizem que são de Deus, de fato são, ponto. Agora, eu creio que uma construção profunda para nós como cristãos é a gente tentar ao máximo ter a sensibilidade, a percepção do que significa esse culto racional, que tem a ver com a mente, tem a ver com o uso dela. O cristão ele precisa apresentar um evangelho que é contextualizado, mas que é bíblico. Eu respeito demais o pastor Ricardo Agreste, que lá na Chácara Primavera tem tentado apresentar esse evangelho, que é um evangelho contextualizado, mas que é bíblico. E eu creio que essa é a proposta para as nossas igrejas. Nós temos que nos aperfeiçoar, e dentro dessa dinâmica do culto racional, com o coração. E eu creio que Deus vai derramando graça para que cada vez mais a gente combata o nosso interior pecaminoso, para que Cristo resplandeça, para que Cristo apareça nas nossas atitudes e no nosso cotidiano. Já que a realidade é essa, a convivência com o não eleito, ela acontecerá, não tem jeito, porque é uma perspectiva bíblica, não tem como fugir dela. Mas eu creio que a gente pode dar qualidade através do conhecimento genuíno, por essa renovação da nossa mente, para que nós experimentemos todos os dias qual é a vontade boa, perfeita e agradável do eterno Deus.
E isso é possível, gente. É possível um evangelho simples com vida. Não que a gente vai ter na igreja os perfeitinhos, porque isso que o Railton observou, de fato, para você se engajar na vida com o texto de Romanos, você terá que vencer um leão, e esse leão está dentro de você, e esse leão é você mesmo. Você terá que amar a sua esposa, renunciando a você mesmo, e às vezes você quer as coisas para você, e você tem que matar esse leão pecaminoso dentro de você, para você ir para a cruz, a fim de amar a sua esposa como Cristo ama você. Amém. E você tem que lutar contra a mentira. A mentira, ela não é um negócio que entra em você, ela é um negócio que sai de você. Você tem que matar o jeito adúltero que tem dentro de você, dentro de mim. Jesus diz que isso não entra, isso sai, isso faz parte da nossa natureza humana caída. Por isso que o texto sagrado de Gálatas é importantíssimo. Há uma luta da carne contra o espírito. E aí você precisa vencer todos os dias o egoísmo, a ganância, a soberba, a prepotência, a lascívia, a prostituição, o adultério, a mentira, todo dia. E aí eu creio, Railton, que nessa dinâmica da gente sendo transformado pela renovação da nossa mente, e aí a gente precisa usar essa dinâmica do capítulo 6 de Romanos, de viver em novidade de vida, na presença do Criador, pedindo sabedoria. Tiago é muito top quando ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá de maneira liberal, mas a gente precisa dessa sabedoria para lidar com todos os aspectos da vida humana, para aprendermos a sermos pais coerentes, pais que erram, mas que recomeçam, que pedem perdão e vão em seguida para essa vida. Maridos, esposas, filhos, nessa dinâmica. Nós não nos constituímos numa comunidade de santarrões, de pedestais. Não, nós somos santificados, somos tratados como santos para vivermos de maneira digna do Evangelho. É o que Paulo fala, a proposta de Paulo. Mas sendo humanos, chorando, rindo, errando aqui, errando acolá, mas não deixando o erro, o pecado nos vencer. Por isso que Paulo fala dessa luta, é luta mesmo, luta contra você todo dia, para você abrir mão de você mesmo em prol do reino, em prol do Evangelho de Cristo. A propósito, Jesus diz que o reino não está ali, não está acolá, o reino está dentro de nós. Se nós carregamos o reino de Deus, a proposta é que vivamos da maneira mais sadia possível, sem perder o equilíbrio, sem perder a noção de ser humano. Nós continuamos como humanos, pecadores sim, mas pecadores redimidos, que estão nesse concerto da oficina do Espírito Santo, todo dia, toda hora. Por isso que a gente precisa orar, e por isso que a gente precisa das Escrituras todo dia. Agora, eu não preciso nem perguntar, mas eu sei que tem gente aqui nesse templo que não pegou nas Escrituras a semana inteira. Eu não preciso ser profeta para saber disso. Eu sei que é assim, porque nós somos relapsos nesse negócio de renovação da mente, desse negócio de culto racional. Tem gente que pensa que o culto é só isso aqui, tal, solene, todo final de semana. Não, culto é na vida. O pastor Caio Fábio escreveu isso no livro No Divã de Deus, que hoje é ponta de estoque, mas é relevante o que ele escreveu. Ele está pisando na bola um monte de coisas, mas o que ele escreveu é verdadeiro. Ele trabalhou nesses livros aí, o culto na vida, e a vida no culto. O culto é só uma extensão de domingo, porque a vida nossa é um culto. É culto na vida e vida no culto. É sempre assim na nossa dinâmica de vida, beleza? Vamos lá, seguir que eu vou. Vamos lá.
essa questão aí, eu só queria dar uma ênfase, pode passar aí, porque Paulo diz assim, ó, só para dar uma pincelada, nós tivemos a nossa pena do pecado paga em Cristo Jesus. Mas Paulo trabalha um negócio nesse texto que eu só quero deixar a dica aí para vocês refletirem. Paulo diz assim, no finalzinho do capítulo 7, se você abrir aí, você verá que essa luta contra o pecado, e Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço constantemente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da condenação? O que Paulo está falando aí é de um negócio que vocês podem estudar depois, de livre agência, que é essa capacidade que nós temos de agir espontaneamente, sem sermos coagidos de fora, a caminharmos para qualquer lado, fazendo o que queremos e o que nos agrada, sendo contudo levados a fazer aquilo que combina com a nossa natureza. Por isso que Paulo disse isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Você já reparou quantas vezes você fica nervoso com a sua esposa de graça? Ela não fez nada para você, meu amigo, e você fica irritado com ela. Como é que pode um negócio desse? Porque você é um miserável pecador. Às vezes você está no culto, na boa, tranquilo, vem um pensamento na sua cabeça que você fala: meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque você tem esse negócio chamado livre agência, que combina com a sua inclinação. Se você colocar um Chester e uma carniça, para onde o urubu vai? Para a carniça. Por quê? Porque combina com a sua natureza. Nós sempre seremos inclinados para o pecado. Por que a gente não pisa na bola com a nossa esposa? Não é por causa da gente, mas é por causa da graça do Espírito operando em nós para dizermos não para o pecado. Porque o nosso desejo é sempre inclinado para aquilo que combina conosco. Pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Mas vamos lá. Capítulo 8 de Romanos é simplesmente extraordinário. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele trabalhará essa perspectiva da esperança, a esperança que aguardamos, e faz com que nós oremos pedindo a Ele cada vez mais esperança aqui nessa terra, porque é difícil, já era difícil na época de Paulo, imagina hoje. Então a gente tem mais esperança e fé, nós somos justificados, e aí nós aguardamos a redenção da nossa vida no sentido completo. Lembram-se de Filipenses 1,6? Façam a ponte. O que diz em Filipenses 1,6? Alguém aí de cor e salteado? Aquele que começou há de completá-la até o dia de Cristo. É dessa esperança da redenção que Paulo fala. É interessante que nesse texto de Romanos ele diz: a criação geme, aguardando a sua redenção. E é claro que, como bons calvinistas, nós sabemos que o céu será aqui. Deus não destruirá essa terra. O que acontecerá com ela? Cristo virá para ela, e a presença de Cristo mandará para sempre o pecado embora. Então, o céu é igual à ausência de pecado, a ausência da presença do pecado. A presença de Cristo inunda essa criação, e por isso Paulo diz que a criação aguarda ansiosamente a sua redenção. É quando Cristo voltar e ficar aqui conosco, nós nunca mais pecaremos. Isso é céu. Imagina a terra sem a presença do pecado, ela se transforma em céu. Vamos lá? E essa realidade gera cada vez mais esperança em nós. Vamos lá? Então, Paulo
trabalha nesse capítulo 8 a nossa relação e a nossa compreensão acerca de quem o Espírito é. Então, a Trindade habita em nós, e Cristo habita em nós por meio do seu Espírito, e Ele infunde dentro de nós um novo princípio, a lei da vida, que é mais forte do que a força do pecado, e essa verdade nos liberta da tirania do pecado na prática. Interessante, quando você chega no seu trabalho, e esse é um diferencial para o coração, viu gente? Quando você chega no trabalho, você senta na sua mesa para trabalhar, a presença de Deus está ali, porque o Espírito está ali. O Espírito habita em você, habita em mim, o ambiente muda. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: nossa, é tão bom ficar perto de você, você é diferente, você respira um ar diferente, você tem um jeito de falar diferente. É o Espírito, essa pessoa que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que está presente, que fala. Quem nos convence do juízo, da justiça, da misericórdia, quem nos convence de quem nós somos é o Espírito Santo. Você já reparou que muitas vezes a gente fala com o Pai, a gente fala com o Filho e se esquece do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, gente. O Espírito Santo deve ser adorado. E nesse texto de Romanos 8, Paulo fala muito sobre a obra do Espírito em nós. Vamos lá? Interessante, para o pessoal mais antigo, agora essa capa é nova, mas se você não leu esse clássico de J.I. Packer, eu tinha um sonho de conhecer o J.I. Packer, mas eu acho que não dá, porque ele está bem velhinho já, chegou aos 90 anos, mas ele fala nesse livro sobre o Espírito Santo de uma maneira tão extraordinária que vale a pena você ter esse clássico. O Espírito age como um holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me, mas sempre é: olhe para Jesus e veja a sua glória, ouça-o, escute as suas palavras, vá a Ele, tenha vida. Continua: conheça-o, prove o seu dom de alegria e paz. O Espírito é o aplicador da obra de Cristo. Redenção é operada através do Espírito. Sem Espírito, a obra de Cristo não poderia nos valer. A obra do Espírito é tão importante como a obra de Cristo. Ele é o agente matrimonial celeste, cujo papel é nos unir a Cristo e nós a Ele, e Ele nos leva para perto do Senhor Jesus. Sempre o Espírito aponta. Vejam Jesus no deserto para ser tentado. O texto tanto de Mateus 4 como de Lucas 4, esses textos dizem: o Espírito conduziu Jesus ao deserto. A obra do Espírito é sempre apontar Cristo para nós. Essa é uma dinâmica do Espírito, por isso o título aí. Então, o Espírito nos ajuda a viver uma vida cristã diferentemente, uma vida guiada por Ele. A ação do Espírito é profunda demais em nós, tanto que Paulo fala: mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Esse clamor é só por causa da obra do Espírito. Fala com o Espírito na sua casa. O Espírito é Deus, gente. Fala para o Espírito moldar o seu coração, ajudá-lo a amar mais, a ser mais sensível à voz. Fala com o Espírito: Espírito, ilumina a minha mente para eu compreender as verdades das Escrituras Sagradas. O Espírito é uma pessoa, gente. Paulo mostra isso claramente para nós. Ele nos ajuda, Ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos, nem sabemos explicar. Todos os teólogos que eu li, a fala deles é tão divina, essa linguagem, que nós nem sabemos lidar muito bem com ela. Vamos lá? E ele nos traduz. Isso é extraordinário. Hoje os pais e filhos precisam de um tradutor, e esse tradutor é o Espírito. Pede ao Espírito para ajudá-lo a ser pai melhor, mãe melhor, marido melhor, esposa melhor, avô melhor. Ele está traduzindo o Pai diante da nossa fraqueza. Por isso que o texto diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir direito,
não sabemos orar direito. Pode passar. O Espírito Santo é esse que nos traduz diante do Pai, diante das pessoas e diante de nós mesmos. O texto de Romanos 8, eu acho que vocês ficarão uns 2 meses, porque é bem profundo. Vamos lá? O Espírito Santo nos centraliza, ele sempre levará a gente para o centro, que é Jesus Cristo. Ele media a presença ativa de Jesus em nós e ele nos aponta para a cruz todos os dias. Todos os dias, podem ter certeza, e ele nos torna Jesus conhecido e vivido dentro de nós. Somos chamados e entramos no propósito eterno do divino, não do jeito que queremos, não da forma que achamos melhor. Aí é o texto, a explicação de Paulo nesse capítulo 8, quando ele vai falar sobre a eleição, um assunto que às vezes a gente tem medo, a gente fica preocupado, mas que negócio é esse? Não tem esse negócio na Bíblia, não tem? Tem sim, Romanos 8 está cheio aí do jeito dele, para a glória dele, para o serviço e dedicação dele sempre. Absolutamente todos os acontecimentos da nossa caminhada são desenhados e trabalhados pelo eterno Deus. Vamos lá? Então, Romanos 8 diz: sabemos que todas as coisas a gente sabe de cor e salteado, mas quando a gente está vivendo um momento ruim, a gente fica falando, por que Deus? Mas aí você esquece imediatamente de Romanos 8, 28, pode passar aí para nós. Então, o propósito da graça do eterno Deus não é nos fazer ricos na terra, no sentido de posses, não é nos tornar pessoas famosas e certinhas, como muitas igrejas desejam, pessoas iguais às celebridades que estão na mídia. O desejo eterno do soberano é fazer de nós a nova criação, uma comunidade de homens e mulheres conformes à imagem de Cristo. A ideia lá da predestinação para nos fazer pessoas assim. Então, Paulo trabalha um monte de coisas nesse capítulo 8, e uma delas é que ninguém pode nos condenar, porque o Eterno está à direita do trono, intercedendo por nós todos os dias. Nada pode separar, absolutamente nada pode separar os filhos de Deus do seu amor, desse Pai desse amor que foi assegurado em Cristo Jesus nessa obra da redenção. Então, Paulo, ele trabalha aí essa questão da eleição, que é um assunto extremamente importante. Essa doutrina aí da eleição, da preterição, que tem o título que a gente chama aí de predestinação. Então, como é que diz o texto? Aos que chamou também justificou e nos preservou para serem conformes a Então beleza, vamos lá, olha só para dar uma sintetizada, vocês estudarão isso aí, mas olha só o que Paulo quer dizer. A doutrina da predestinação aí, Deus elege um certo número, esses que ele predestinou, esses ele chama, ok? Alguém leia esse versículo para nós aí, por favor, inteirinho. Vamos lá? Vamos lá? E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só, a gente costuma falar em teologia que esse texto é a ordem da salvação. Esses que ele predestina, ok? Ele chama. O chamado aí é para a salvação. Não é uma dotação para ministério, não, é exclusivo. É um chamado para salvação, que tem a ver com eleição.
Esses que em Cristo Jesus a Trindade realiza a expiação vicária, que a gente explica já já. Agora, os que não são predestinados para esse chamado, para essa justificação e para essa glorificação, esses recebem a punição de maneira pessoal. Ou seja, Jesus disse para os seus discípulos: eu falo por parábolas para que vocês entendam, e eles não. Já pararam para perceber essa fala de Jesus? Eles são esses aqui, que recebem a expiação pessoal, ou seja, pagam com a sua própria vida. E pagar com a própria vida é igual a inferno. Se você for falar para alguma pessoa sobre inferno, fala: inferno é igual a ausência de comunhão para todo sempre. Sem Cristo, você nunca mais terá comunhão na vida. Inferno é isso. Para quem é predestinado para a eleição, recebe expiação vicária. Alguém o substitui, alguém assume o seu lugar, alguém paga a sua pena. Quem é predestinado para a preterição, paga com a própria vida, ou seja, vai para o inferno, sem Deus, sem comunhão, para todo sempre. Jesus diz: lá haverá a dor, ranger de dentes e um fogo eterno que nunca mais parará de consumir. Isso é sério, gente. Está aí na Bíblia para nós. E tem gente que não crê nessa doutrina que é bem trabalhada pelo apóstolo Paulo. Então você vê a realidade bíblica, e Paulo trabalha um pouquinho isso no capítulo 5 de Romanos, capítulo 6, e você vê essa ideia de predestinação por meio da expiação vicária, que é evidente para os eleitos. Acontece o exercício da misericórdia. Lembrando que eu já falei para vocês, misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que nós merecemos. O quê? O que nós merecemos? Inferno, condenação. Quem é predestinado para a preterição recebe essa punição divina, não recebe misericórdia. Quem é predestinado para a eleição recebe o exercício da misericórdia, que é Deus deixar de dar aquilo que nós merecemos. Inferno, condenação. E claro, ela depende da vontade de Deus. Se você for para o texto de Romanos 9, você tem os vasos de honra e vaso de desonra. Toda vez que um arminiano vem falar comigo, vem trocar ideia, quer me cercar por todo lado, eu sempre encosto o cara na parede dizendo: beleza, se a salvação é universal, por que Deus trata de vaso para honra e vaso para desonra? Deus é doido? Deus não está no seu raciocínio lógico? E aí Paulo fala: haverá pois injustiça da parte de Deus? Porque ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E aí, o que vocês me dizem? Tem essa escolha divina que depende da sua vontade. E ponto. Não tem o que é o caco para questionar o seu Criador. Diz o texto de Jó, certo? O que é o caco para questionar com o seu Criador? Então, o que acontece? Olha que coisa extraordinária. Você é punido em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que Cristo tomou o nosso lugar, nos substituiu na cruz do Calvário. Ele assumiu a nossa pena. A culpa é nossa. Somos eternamente pecadores, redimidos, mas somos. Agora, a pena, a dívida que era contra nós, ele a cravou na cruz, como o texto de Colossenses nos ensina, e está aí no finalzinho. Então todos os pecados caem sobre a cruz de Cristo. Paulo diz nesse texto: o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou esse escrito na cruz, em si mesmo, pagando o nosso preço. Por isso que o texto de Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas e as nossas transgressões, por causa dela ele foi moído, e o castigo que nos traz a paz, diz Isaías,
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo preço pago por ele na cruz, o Calvário, nós fomos sarados. Isso é graça, gente. Isso é a doutrina da predestinação, que é movida por vontade, mas é movida por amor também, para esses que são eleitos via expiação vicária. Ou seja, alguém assume nosso lugar. Você quer ver uma ideia de expiação? É lá na Páscoa do Êxodo. Onde houvesse sangue, lá já era um tipo do sacrifício de Jesus. Às vezes a gente despreza o Velho Testamento, mas o Velho Testamento é a sombra para o Novo, gente. O sangue nos portais, nos umbrais das portas, era para quando o anjo passasse por cima, e onde ele visse sangue, não haveria morte dos primogênitos. Onde não houvesse sangue, o anjo passava e, inclusive na casa de Faraó, com o seu próprio primogênito. Na casa do povo escolhido não haveria morte. É isso que é expiação. Então Deus passa satisfação da sua justiça. Ele tem que punir o pecado, porque faz parte da sua essência. Se ele não punir o pecado, ele deixa de ser o que é, Deus. Mas ele pune o pecado arrumando um substituto, Jesus Cristo de Nazaré, que assume o lugar dos eleitos de Deus, que são chamados por sua vontade e por seu amor, e isso é predestinação. Agora, quem não está em Cristo recebe diretamente, por isso que vai para o inferno, ok? Então, na expiação pessoal, evidente, Deus pune com a sua justiça. Pune, escrevi errado ali, né? Pune. Ixi, que coisa feia em português, ninguém viu, tá beleza. Com a justiça, o pecador de maneira pessoal. Aqui não pode haver misericórdia, porque não há expiação vicária. Não tem graça, que é favor imerecido, e também não tem misericórdia, não tem substituição. Bora? Essa expiação é pessoal como resultado do pecado. O cara paga por aquilo que ele cometeu. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Agora, quem está em Cristo, quem é justificado em Cristo, quem recebe essa predestinação por meio da eleição, que tem esse foco da expiação vicária, está salvo, está garantido, tem como resultado vida eterna. Ou seja, vida eterna é igual a comunhão plena, para sempre e sempre. Inferno é igual a ausência de comunhão para sempre e sempre. Isso é muito importante, viu, gente? O Salmo 37, você vê essa realidade, o fim dos ímpios, que Davi trabalha de maneira bem clara. Eles perecerão, pegando a ideia do Salmo 1 também. Eles são como a palha e perecerão mesmo. Ok? Processo da expiação é muito legal essa ideia, porque na cruz Jesus é tratado como culpado por nós. Olha que coisa impressionante. E o homem é judicialmente tratado como puro, santo e justificado. Então você pega, pode passar para nós aí, você pega aqui Jesus, puro, homem, pecador, troca isso aí. Jesus é tratado como culpado, não como pecador. Já vi pregadores usando essa expressão, não. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 21, Paulo diz que ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus é tratado como culpado, e o homem aqui é tratado como puro, como santo, por causa do pagamento da pena, por causa dessa substituição divina. Já pararam para pensar nisso? Por isso, eu vou até parar por aqui, não vou seguir, só quero dar uma palhinha no 12 lá, só para vocês pensarem. Então, o propósito é sempre esse: glorificar ao Senhor, realizar as obras pela graça, servir com prazer e temor. Tanto que esse texto de Efésios é base. Nós somos feituras de Deus.
Somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas é graça divina. E aí nós somos chamados para boas obras, para as boas obras, para andarmos nela, para mostrarmos Cristo e o sacrifício dele através da nossa própria vida. Agora eu vou pedir para você pular aí bastante, pode pular aí até chegar no 12. Aí, eu só quero dar uma pinceladinha aí nessa ideia, até aproveitando o que o Ailton falou. O nosso culto, esse culto racional que Paulo trabalha no capítulo 12, que é um texto que a gente prega, que a gente gosta de caminhar nele, mas é um texto muito difícil da gente viver. Então, a dinâmica é com a nossa vida, com todo o nosso coração, e esse culto precisa de sensibilidade. Eu não estou falando dessa reunião nas quatro paredes, eu estou falando além disso, e a nossa oferta é uma apresentação do nosso ser como um serviço vivo, santo e agradável a Deus. Agora pensa, o marido que tem uma aliança, aí ele sai para um motel com a sua secretária, ele vai prestar culto a Deus vivo, santo e agradável? Todas as vezes que um cara ou uma mulher que pensam em cair no sentido da sexualidade, deveria pensar: eu prestarei culto me deitando com uma mulher que não é a minha, me deitando com um homem que não é o meu? O filho, a filha que ficam mentindo para os pais, fazem uma coisa e dizem o contrário para o pai e para a mãe. Eu estou prestando culto verdadeiro, agradável, santo? Porque a gente tem essa dinâmica, essa visão das quatro paredes. Isso aqui que é culto. Não, o culto é, como já disse antes, é na nossa vida, usando a sensibilidade divina dentro de nós. Então, isso tem a ver com raciocínio, a gente pensar em todas as atitudes da nossa vida, do nosso coração. Bora lá? Então, a gente precisa, nesse dia a dia, aprender a discernir os espíritos, se eles são de Deus ou se são nossos mesmos. O que está acontecendo com a sua mente? Você quer as coisas para você mesmo? Ou em prol do reino, em prol do evangelho, dessa justiça divina? Que renovação é na sua mente? E como experimentar uma renovação se você não ora, se você não lê, se você não pratica a espiritualidade bíblica, sadia e verdadeira? Não dá. Não nos conformarmos com esse século, ele é resultado de uma renovação da nossa mente, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não dá para você viver essa vida cristã dinâmica, verdadeira, eficaz, inteligente, sadia, sem essas práticas. É absolutamente impossível. Você vai falar: pastor, eu não consigo viver. Mas como? Se você não busca. Interessante o texto de Amós: buscai-me e vivei. Está lá, Amós 5. Buscai-me e vivei. Como que você vive? Buscando. E como você busca? Vivendo o evangelho, vivendo a graça divina, experimentando essa renovação, essa metanoia, todo dia, todo tempo. Tem um livro muito legal do David Gibbons. Ele falou para nós em Alphaville, uma bênção, esse japonês chamado Shelotes. Ele trocou lá os zelotes, né, que eram os caras que eram criteriosos, cuidadosos, e colocou para Shelotes, para a gente buscar essa dinâmica. E ele vem trabalhando, ele tem vindo muito aqui no Brasil. Ano que vem, em junho, ele estará aqui de novo, e ele trabalha essa dinâmica. O que o cristão está pensando? Que metanoia é essa na vida? É a metanoia que tem a ver com o cristianismo puro e simples, que C.S. Lewis trabalha no seu livro, Cristianismo Puro e Simples. Vamos lá? E aí eu termino aqui. Então, Romanos, ele trabalha no capítulo 12
através da diversidade, nós trabalhando essa renovação da mente, exercendo os dons, amando, servindo, chorando, rindo, celebrando, cuidando, e aí o resto do texto de Romanos você segue nessa toada de relacionamento. Ufa, mas eu falei bastante, hein? 1h30 e poucos, né? 1h35, né? Pois o Hilton edita isso aí, dá uma melhorada, põe umas falas dele aí, tá beleza. Quero agradecer e quero indicar para vocês um livro muito legal, baseado no livro de Romanos, que é o comentário, além desses que eu citei, de Calvino e tal, é Andrew Murray, comentário de Romanos da Fiel. É esplêndido, gente, é esplêndido, esplêndido. Esse comentário, ele é muito prático e mexe com o coração da gente. É um pouquinho caro, porque é capa dura, deve estar na faixa de R$50, mas aí você tenta lá o desconto. É bárbaro. Eu usei muito como ferramenta, é um livro-texto. Usei um outro comentário de Barth, mas olha que incrível, Barth considerado liberal na sua época, mas em termos de olhar para o texto, é extraordinário. Eu não sou liberal não, viu gente, por usar autores. Aliás, você pode ler um liberal, mas se você tiver uma cosmovisão já formada no seu coração, ele não te pega em nenhuma faceta, nenhuma. E o Barth, em termos de prática do texto de Romanos, de aplicabilidade, ele é extraordinário. Mas esse aí é um calhamaça, muito caro, e é mais para quem quer ter um acesso à praticidade do livro de Romanos. Vale a pena, claro que você lê com o devido cuidado, tendo a sua cosmovisão reformada no coração. Obrigado aí, Hilton, Raimundo, pastor. Cadê o pastor? Está por aí, está lá embaixo, né? Obrigado aí pela oportunidade. Viajem, naveguem nesse texto belíssimo de Romanos, e vocês serão grandemente abençoados. Oi? Se o chefe aqui liberar, pois não. Minha mãe fala o quê? Eu perguntei que é o filho da fase cai, né? E se por acaso, se o seu sabor de novidade de vida, né? E a igreja também passou por novidade de vida, né? Então, como nos adaptarmos com a modernidade? Por exemplo, quando eu estudava no ensino... A senhora falou modernidade? A igreja moderna. Eu estudava no ensino fundamental, que era tão diferente, de meninos para frequentar uma sala, meninas outra, masculino e feminino separados e tal. Claro que hoje nós temos as crianças jovens, assim, outros que vão juntos para cá e para lá, que é tudo diferente de tempos atrás. Então, é diferente também do tempo de Paulo. Mas ele falou em novidades de vida. Como que a igreja pode se adaptar? Pessoalmente, nós podemos ter novidade de vida. E a igreja? Como que a igreja pode ter novidades? Bom, depende. Essa novidade de vida tem a ver com essência. É o modo pelo qual eu vivo, fazendo Cristo brilhar, através da alegria que Ele me deu, através do Evangelho como o poder de transformação, através de uma conduta santa, honesta. Agora, nós, dentro dessa pós-modernidade, nós fazemos a leitura do que está aí, e eu diria que talvez a referência da senhora seja em relação à igreja de contextualização do Evangelho. Talvez seja porque a novidade que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos tem a ver com essência. E o que acho que a igreja confunde hoje com novidade é modismo, né? É essa forma de apresentar a contextualização. Então a gente que está aí, a gente está mais ligado na internet, na mídia, você vê umas loucuras, né? O cara
na prisão, ele passa com terno, aí vai caindo todo mundo, ou então o cuspe santo, que é uma novidade que está aí, sei lá, a mulher que tem um ataque lá, que é do espírito, ela fica parecendo um negócio de uma sessão de macumba, e os caras trazendo para cá, é o copo d'água, e o cara lá no programa da TV, todo de branco, imitando o espiritismo. Quer dizer,